Que a paz do nosso Deus permaneça em sua vida. Quero cumprimentar todos que nos assistem. Aos meus filhos queridos na fé, Marcos e Kenny, que está lá na Itália, ceando conosco. Deus abençoe. Receba o carinho da igreja que ama vocês. Aos nossos filhos na fé, que estão nos Estados Unidos, a Edna e o Tiago, que assistem também. Deus abençoe, no nome de Jesus. E todos aqueles que hoje não puderam estar conosco, que em casa estão ceando e participando deste culto, louvado sejas o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero convidar a Sara para vir aqui. Vem cá, Sara, pode deixar a Bíblia aí, filho. Você vai ler aqui no tablet do pastor, ó. A Bíblia tecnológica, ó. Você pode aplaudir a Deus pela vida dessa menina linda? Desculpa, viu, irmãos? Abra sua Bíblia. Eu não combinei com a Sara. Desculpa, na próxima a gente combina, viu, filha? Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, versículo 57. Nós vamos ler até o versículo 52, tá bom? Agora sim, filha. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Os outros disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar-me despedir a minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Nós estamos diante de um texto que fala acerca daqueles que seguem Jesus. E o capítulo 9 de Lucas, ele vai trazer, é um capítulo bem longo, algumas histórias importantíssimas. Muitas coisas aconteceram no trajeto de Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar você a desligar agora seus pensamentos em relação ao dia de amanhã, pois a própria palavra diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Então não vai adiantar em absolutamente nada você ocupar sua mente com suas preocupações em relação àquilo que você tem que fazer amanhã. Deixe o amanhã cuidar do seu próprio dia. Você está aqui agora, você chegou aqui. Então não importa como será amanhã, o que importa é como será hoje. E eu estou muito feliz em ver você aqui. Estou muito feliz em saber que tem pessoas ali conectadas com a gente. Estou muito feliz em ver os pastores aqui. Não sei se vocês perceberam, na última ceia foi o pastor Ricardo que ministrou, hoje o pastor Júlio, na próxima o pastor Wilson, na próxima um obreiro.
Porque eu também quero ter a honra de ser servido. A honra que você tem, sentado aí, eu também quero ter. De estar sentado ali e ser servido. Ter a honra de ser ministrado. Eu sempre digo que quem não senta para ouvir não está pronto para ficar de pé para falar. Então louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito nesta igreja, na nossa vida, nesse ministério. Que é ceado, que é o melhor, que é semeado em nosso meio. Comunhão, palavra. Louvado seja Deus por tudo. Vamos para o texto. Acerca daqueles que seguem Jesus. Havia uma preocupação de Jesus Cristo. Muito provavelmente Jesus imaginava: quem serão esses agora que vêm até mim? Cada hora aparecia alguém procurando Jesus. Por alguma necessidade, por algum milagre, por alguma coisa, alguém procurava Jesus. Jesus era seguido por milhares de pessoas. A fama de Jesus corria para todos os cantos que cercavam tanto Judeia, Samaria, Jerusalém. A fama de Jesus percorria. Jesus estava famoso. Nesse contexto, o nome dele já tinha se espalhado por todo lugar. E ao longo dessa caminhada, Jesus voltando para Jerusalém, ele recebe 3 abordagens de 3 pessoas, que a Bíblia não diz quem é, a Bíblia não fala o nome, mas 3 voluntários se apresentam a Jesus. E eles manifestam o mesmo desejo. Eu quero seguir o Senhor. Nós queremos te seguir. Há um desejo nesses 3 que é de ordem comum. Os 3 queriam seguir Jesus. Os 3 queriam ser discípulos de Jesus. Até aqui tudo bem? Amém ou não? Essas pessoas tinham um probleminha. Elas não entenderam o preço que custava para elas, não o preço monetário, o preço que era seguir Jesus. Elas não entenderam. E de forma equivocada, sem propósito e com outras motivações, estes anônimos manifestaram a vontade de seguir Jesus. Então preste bem atenção, de forma equivocada, sem propósito, sem motivação, com as motivações erradas, esses anônimos manifestaram a intenção de seguir Jesus. E o texto, ele vai revelar isto para nós. O texto que a Sara leu aqui para nós, vai revelar isto para nós. Quem são estas pessoas equivocadas que querem seguir Jesus sem antes conhecer o propósito desta caminhada? E tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muita gente de 30 anos de ministério, 40 anos de banco. Eu vim lá do movimento pentecostal assembleiano, gente. Eu cresci nos bastidores evangélicos, queridos. Uma das principais gravadoras evangélicas no país que passou a existir a partir dos anos 90. Meu pai foi diretor comercial dessa gravadora. Os maiores nomes da música gospel no início dos anos 90. Todos eles, meus pais, que lançava. Menino, cresci com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, trabalhando em uma das principais rádios evangélicas do país, onde meu pai tinha um programa que era líder de audiência nacional, uma rádio AM. Recebia centenas e milhares de cartas naquela época. Eu cresci nos corredores, vendo igrejas que hoje são catedrais, pequenininhas. Grandes nomes da música, da pregação evangélica. Já tive o desprivilégio, porque
porque se tornou decepção. Já vi muitas pessoas, me lembra a história de uma mulher, minha mãe vai lembrar disso, ela está aqui, minha mãe está aqui. Líder de um coral, de uma igreja Assembleia de Deus, com mais de 200 mulheres, esposa de um pastor, eu não vou falar o nome, por questão de ética, obviamente. E eles tinham um trabalho, lembra, mãe? No presídio, lindo, só de mulheres visitando presidiários. Tem algo errado aí. Se alguém entendeu o que eu acabei de dizer, já percebeu que tem algo errado aí. Um trabalho de mulheres fazendo... Um grupo de mulheres fazendo um trabalho com presidiários, no masculino. Um dia, eu recebo a notícia que a esposa desse pastor, presidente de um campo assembleiano, famosíssimo na cidade, foi pego dentro da cela de um dos presídios, traindo seu marido, presidente de um grande ministério do interior de São Paulo. E foi um escândalo. Então essas histórias de pastor que sai de igreja, que abre outras igrejas, sai abrindo um monte de congregação para disputar poder com a igreja que ele estava anterior. Irmãos, se isso para você é novo, para mim é velho. Quando eu ouço essas histórias, para mim já é velho. Infelizmente, com 42 anos, novo que sou. O início da ADONEP nos anos 90, a Associação do Evangelho Pleno dos Homens de Negócio, grandes empresários se tornaram pastores, foram ungidos a baciada, sabe? Você enche a bacia d'água, junta um monte de empresários, e joga água na cabeça de todo mundo e fala, agora vocês são pastores. Eu já rodei esse Brasil, de cada 10 igrejas evangélicas que eu fui, 4 ou 5 eu quase passei fome. De pastores miseráveis, egocêntricos. E eu vim conhecer Minas Gerais nessas viagens. Portanto, amados, nada me assusta. Quando eu vou num conselho de pastores e ouço um pastor falar mais de si do que do evangelho, do que do propósito da unidade. Não me assusta. Tive a alegria de conhecer o pastor Jim Swagger quando ele veio no Brasil. Um dos maiores cantores da música gospel que existiu, os velhos, os irmãos mais antigos sabem quem é. Tive a alegria de ouvir o pastor Billy Graham pregar. Irmãos, a fórmula de se ter uma igreja grande, cheia de pessoas, eu tenho. Sempre tive. E nunca tive interesse de aplicá-las, porque é fora da visão cristã, fora da visão bíblica. Sempre tive interesse de pregar o evangelho genuíno. E todas as vezes que nós pregamos o evangelho genuíno, nós temos que decidir, fazer escolhas. Voltando para cá, eu só fecho dizendo o seguinte, não me assusta mais esse tipo de gente que nós vamos descobrir aqui dentro da igreja evangélica brasileira. Não me assusta. Não me assusta. Então vamos lá, pastor. Do que o senhor está querendo dizer? Primeiro, vamos ver que tipo de gente são essas. Que tipo de gente que está na igreja há 40 anos, mas não tiveram um encontro genuíno com o evangelho? Não tiveram um encontro genuíno com Deus, está na igreja há 15 anos, 10 anos, está aí, já frequentou vários ministérios, fez parte de várias igrejas, mas não conheceu Jesus ainda verdadeiramente, não sabe quem é Jesus. Então esse texto ele vai falar sobre isso, esse texto ele vai manifestar as respostas que Jesus dá para essas pessoas. E vamos lá então, a primeira pessoa que segue Jesus, está no versículo, que quer seguir Jesus, está no versículo 57, coloca aí, filho. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse,
Eu te seguirei por onde quer que eu fores. É muito lindo ouvir isso, meu amado. Eu ouvi isso também, queridos. Quem estava comigo o dia que eu ouvi isso? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Eu ouço direto isso. Eu, que sou homem, ouço. Imagina Jesus, tanto que ele ouviu. Eu te seguirei por onde quer que fores. Isso é uma mentira. Isso é uma enganação. Isso não é verdade. Esse homem aqui mentiu. Só que poucas pessoas entendem isto, porque quando lê esse texto, lê como se estivesse lendo uma bula de remédio. E qual característica se resume esse homem? O primeiro ponto que eu vejo aqui é: esse tipo de pessoa se enquadra sobre aqueles que possuem outro tipo de motivação. Ele não estava genuinamente motivado por aquilo que Cristo era, para seguir Cristo. Havia outras motivações que o fez virar para Jesus e dizer: eu te seguirei para onde você for. E quais são as motivações destas pessoas? O que resume, que aspectos são esses? Primeiro, eu lhe seguirei por causa dos milagres e bênçãos que o Senhor pode me dar. Segundo, eu lhe seguirei por acreditar que minhas coisas estão seguras ao teu lado. Enquanto eu te seguir, tudo que tenho está protegido. Terceiro, eu lhe seguirei na esperança de tudo e bem. Porque enquanto eu estiver contigo, vai tudo bem. Eu já ouvi gente dizer: eu preciso voltar para a igreja, porque quando eu não estou na igreja as coisas ficam mal. Esse sujeito, ele servia Jesus por motivação errada. E aí Jesus vai jogar um balde de água gelada na cabeça dele. Olha o que Jesus vai dizer no versículo seguinte, versículo 58. Jesus respondeu e disse: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho nada para te dar, absolutamente nada para te dar. Inclusive, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você está me seguindo com a motivação de eu dar algo para você, cai fora, nego. Não tem nada para você, porque eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Se você não entende isto, então cai fora. Foi isto que Jesus disse. Qualquer bom leitor da Escritura vai entender que é isto que ele disse. Só para você ter uma ideia, sujeito, as raposas que vivem no mato têm seus ninhos. Os pardais, os pássaros, têm suas casinhas. Eu, o filho do homem, não tenho nada. Nada, olha aí meu bolso. Nada, camarada. Eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. Em outras palavras, eu não tenho um travesseiro para colocar minha cabeça. Você quer o que de mim? Você está me seguindo para troca de quê? O que você quer? Em suma, eu não tenho nada para lhe dar. E aqueles que querem me seguir motivado por coisas materiais, receberá do próprio Senhor uma imediata resistência. Não perca o seu tempo. Por isso que o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade atrai muitas pessoas. Porque a teologia da prosperidade é uma troca. Eu sirvo ao Senhor, o Senhor me dá. E quem está viciado com isso, quem está acostumado com isso, começa a frequentar uma igreja que tem a intenção de discipular, ensinar, fazer você conhecer o dono da bênção, e ele não vê a coisa acontecer, ele fala: quer saber? Não vou seguir Jesus não. Não acontece nada de bom na minha vida.
Jesus disse que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde é que está o seu coração essa noite? Aonde está o seu coração? Então, o primeiro sujeito aqui é aquele sujeito que está com a motivação errada. Qual que é o seu motivo de estar aqui essa noite? Você veio aqui por causa de quê? Você que me assiste, qual é o motivo de você estar assistindo agora? Jesus não é contra a sua prosperidade, nunca será. Desde que ele seja antes da prosperidade na sua vida e posterior a ela. Então não me assusta esse tipo de gente mais. Não me assusta quem se preocupa muito com aquilo que eu falo, com aquilo que eu publico, e se incomoda muito com as minhas pregações. Não me assusta. Não me assusta, porque eu presto conta para Jesus. Nós vamos completar 8 anos de ministério Batista Manancial. A obra é de Jesus. Gustavo que está tocando ali, ó, é de Jesus. Os irmãos que serviram a ceia aqui, ó, são de Jesus. O irmão que tocou o baixo aqui, e hoje tocou baixo mesmo, graças a Deus. Está tocando baixo meio alto ultimamente. Nós vamos arrumar isso aí, nós vamos microfonar esse trem. Tocou abençoado, toca a benção. Quem vê, acho que toca uns 10 anos já, né? O irmão aqui é de Jesus. A esposa dele é de Jesus. Vira para o seu outro lado e fala: sabia que você é de Jesus? Pode falar para ela aí. Cutuca ela aí. O irmão que trouxe esse copo d'água para mim, ele é de Jesus. Então eu só cuido daquilo que não é meu. Eu cuido daquilo que é de Jesus. Eu estou lá preocupado com as coisas que não são minhas, as coisas que são além de Jesus, que não pertencem a Jesus. Eu estou preocupado com as coisas de Jesus. Então não me assusta mais. O segundo tipo de sujeito está no versículo 59. Vai lá. A outro disse. Agora quem está dizendo é Jesus. Veja, o primeiro se ofereceu. O segundo está de pé na frente do Senhor Jesus, motivado também, ali, cheio de gás, cheio de pique. Não, eu vou fazer parte desse esquema, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero entrar nesse negócio aí, nesse embalo aí. Jesus olhou e falou: opa, você quer? Siga-me. Jesus é assim. Você está esperando que um anjo apareça na sua frente e diga: filho meu, não, filho do meu Deus, eu vim amando do Senhor para dizer que é para você segui-lo. Está achando mesmo que vai ser isso? Não, eu preciso ainda entender, eu preciso ainda ter a convicção que Ele me chamou. Para. Você está aqui por um propósito, você só precisa entender o propósito. Olha o que Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Eu vou explicar. As prioridades desse sujeito estavam erradas. As prioridades deste homem estavam erradas. Então, o primeiro homem é motivações erradas. O segundo homem é prioridades erradas. E qual que é as características dessas pessoas que têm suas prioridades erradas? Primeiro, à frente de seguir Cristo existem causas mais urgentes. À frente de seguir Jesus existem causas mais urgentes. Segundo, a escolha que elas fazem, que essas pessoas fazem, produz atraso indefinido. Afinal de contas, volta o texto. Volta o texto, por favor. Senhor,
deixe-me primeiro sepultar meu pai. Ele disse que o pai dele morreu, sim ou não? Sim ou não? Não. Vai lá saber quando que o pai vai morrer, pô, para ele sepultar o velho. É o mesmo que eu ouço de muita gente aqui, não é na igreja do vizinho, aqui. Deixa eu só resolver umas coisas da minha vida primeiro, depois o senhor dá um espaço para mim aí, o senhor me convoca aí, deixa eu só organizar umas coisas. Ah, para, meu! Para! Não cola mais essa desculpa, meu filho. Para com isso, pelo amor de Deus, para. Vai iludir o pastor lá da esquina. Você não ilude mais, meu filho, pelo amor de Deus. Eu vou fazer 43 anos, tô velho já. Meu pai do céu. Deixa eu arrumar algumas coisas na minha vida primeiro. Deixa eu organizar minha vida financeira. Deixa eu casar primeiro. Deixa eu fazer isso. Deixa o meu pai morrer, depois eu enterro ele, aí eu te sigo. Para com isso. Veja o que Jesus responde para esse sujeito, versículo 60. Jesus disse: deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Não se preocupe com as coisas mortas. Se preocupe com as coisas vivas. Se preocupe comigo. Se preocupe com o evangelho. Se preocupe com a palavra. A lealdade a Jesus, presta atenção aqui, olha todo mundo aqui para o pastor agora, como seu pai estivesse falando com você agora. Paulo vai chamar Timóteo de filho. Filho. Paulo vai chamar Tico de filho. Vai chamar Tito de filho. Paulo vai chamar os seus discípulos de filho. Olha aqui como se estivesse falando para o teu pai. Presta atenção. Deus me deu isso essa tarde. Um treino de livro. Presta atenção. A lealdade a Jesus Cristo e ao seu reino é muito mais importante que a lealdade que você dá para a sua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para o teu trabalho. E agora eu trago aqui uma palavra de um autor, de um teólogo, agora é dele, não é meu. O Kenneth Bailey, pregador da palavra, um cara fantástico, que vai dizer: as normas familiares e sociais não podem ser desculpa aceitável para o seu fracasso como discípulo. Eu já vi muita gente dizer assim: a minha família vem em primeiro lugar. Tua família é um fracasso só de você falar isso. Você é um fracasso só de falar isso. Porque se a tua família vem em primeiro lugar, Jesus vem onde? Onde é que Jesus vem? Onde que ele encaixa nesse movimento? Porque esse movimento ele é constante. Família em primeiro lugar é movimento constante. Movimento constante. Onde Jesus encaixa? Porque se o seu filho crescer vendo você, colocando ele como prioridade na vida dele, ele vai também colocar o filho dele, o neto dele como prioridade. E Jesus sempre vai ser o quê? Opção. Sempre vai ser opção. Agora, se o teu filho vê você acordar de madrugada para orar, vê você ler a Bíblia de uma tarde de domingo, vê você vindo para o culto, vê você diante da crise orando na sala sozinho, às vezes com um monte de boleto na mão, falando: meu Deus, e agora o que eu faço? Teu filho pedalar, brincar, nadar na piscina e ler um texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico primeiro, depois nós vamos fazer isso. Jesus, ele não divide a lealdade dele com a sua família. Lealdade dividida não dá com Jesus Cristo, não. Obediência dividida também não funciona com Jesus. Ou você é leal a Jesus, ou você é leal à sua família, você escolhe. Quer dizer que se eu for leal a Jesus, eu não preciso ser leal com minha família? Não confunda a lealdade paternal, a lealdade familiar com a lealdade que você dá para Deus, porque ela é em primeiro lugar. O teu filho, a tua filha te coloca em primeiro hoje, mamãe, papai. Mas segura o rojão, daqui a um tempo você vai ser segundo. E vai virar terceiro.
Estou vendo os meninos crescer. Ricardo, quando você olhou para Larissa e para Laís, você era o homem na vida delas. Referência de homem para elas. Mas chegou um dia que ela falou: papai, tem coisas que não dá. Tchau. E você chorou. Pelo pouco que eu te conheço, você... Eu não vou nem citar o Wilson, porque esse problema ainda vem. Está chegando, está quase lá. Val, hoje é isso. Daqui a um tempo é mãe. Alô, filha? Mamãe fez o doce que você gosta. Mãe, não vai dar para ir aí. Minha sogra me chamou, tem que ir hoje lá na casa dela. E você vai dizer: avisa aquela velha que eu vou lá também. Estou indo lá. São brincadeiras que existem fundos de verdade. Jesus tem que ser prioridade em nossas vidas. E um dia, eu vou cair numa cama, e a Sueli vai estar ali, do meu lado. E se eu for prioridade para a Sueli, ela morre comigo. Mas se Jesus é prioridade para ela, esse Jesus vai fazer eu sair daquela cama. Porque ela vai buscar esse Jesus e dizer: Jesus, não deixa o meu marido morrer. Como ela fez o dia que eu peguei Covid. Inclusive, até ontem eu brinquei com o Wellington. Fez 1 ano de casado, parabéns, Deus abençoe vocês. No final nós vamos orar por vocês. Eu disse: rapaz, aniversário de casamento e aniversário da minha vida, que Deus me deu a segunda chance. Eu estava quase morto. Eu lembro que eu gravei um vídeo para a Vanessa. Vanessa, eu não vou poder fazer seu casamento. Quase morrendo. Aí eu falei assim: Deus abençoe. O Edson falou: não, pastor, Deus abençoe o senhor primeiro, porque o senhor precisa mais. Não, ele não disse isso, não, irmão. Então veja, não existe nada mais prioritário para esse tipo de gente do que suas necessidades econômicas e familiares. A necessidade econômica e familiar sempre vem na frente de Jesus. Não pode ser assim, meu amado. Você que está me assistindo, você não pode agir desse jeito, filho. Você não pode. A forma de você dizer para as suas necessidades econômicas que Deus é a prioridade é você dizimando, ofertando. Por mais que você luta, trabalha o dia inteiro, rala até 10 ou 9 da noite, mas no final do mês você fala: tá aqui, você não é meu Deus não. Você dizima e oferta. Então Jesus, ele vai dizer assim: não, quem divide a lealdade comigo é morto. Quem está vivo é leal a mim. Escolhe que tipo de lealdade você vai. Para quem você vai dar lealdade? Para mim ou para os mortos? Se você quer ser leal aos mortos, então vá. Vá lá. Vá lá viver sua vida indefinida. Qual é a prioridade do discípulo? Mateus 6:33. Vai lá, filhão. Mateus 6:33. Qual é a nossa prioridade? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olha aqui no telão, aqui, ó. Olha aqui no telão. Olha aí na sua tela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A prioridade do cristão, em primeiro lugar, é o reino de Deus. É o reino do Senhor. E aí tem gente que, pelo fato de não vir na escola bíblica e não ler a Bíblia, não estou dizendo que tem gente aqui, mas tem muita gente, quem sabe, alguém lá no Nordeste que está assistindo a gente, sei lá. Se eu perguntar o que é reino de Deus, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Vou deixar Jesus responder o que é reino de Deus. Mateus 24:14. Põe para mim.
Vamos deixar ele responder. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O reino de Deus, ele é invisível. E ele manifesta dentro de nós através do evangelho. E ele se torna visível através da igreja. Eu vou repetir. O reino de Deus é invisível. Ele manifesta dentro de nós. Ninguém vê. Ninguém vê o reino manifestando dentro de nós. Mas quando nós nos reunimos como igreja, ele se torna visível. Ele se torna palpável. Ele se torna real. Ele se torna isto aqui que você e eu está vendo. A igreja indo para as favelas, para os becos, a igreja acolhendo o carente, abraçando uma mãe, a igreja amando, a igreja perdoando, a igreja sendo igreja. Aleluias. E é através da igreja que a justiça, Oséias, é aplicada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como que a justiça? Quando a igreja se manifesta, quando eu e você saímos para fora. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia. Eclésia, traduzido para português, significa sair para fora. Então o que é sair para fora? É pegar tudo que está dentro de mim e colocar para fora. Externar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é se encher do Espírito, da sua palavra, do seu amor, da sua unção, e externar, colocar para fora, com o meu irmão, com a minha congregação, aleluias. Mas para esse sujeito não era tão importante, porque ele preferiu enterrar o pai dele, ele preferiu se envolver com outras coisas. Meu Deus do céu, meu lindo, chegou a hora de você tirar a capa da religiosidade e se tornar realmente um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Nós temos alguns neófitos da fé. Nós temos aqui o Mateus, a Fernanda, nós temos o Vitor, nós temos a Keilo, Vinícius, a Flávia, o seu esposo. Temos vários neófitos, são novos na fé. E eu estava na casa de um deles, eu não lembro quem foi, porque depois que eu tive o Covid, eu fiquei meio esquecido. A culpa é do Covid. E aí eu disse assim para um deles, quem lembrar me diga, por favor. Agora um deles falou assim, agora a gente é da igreja, então agora as coisas foram diferentes. Não, eu falei, não. Vocês não são da igreja. Vocês são de Cristo. Agora você é cristão. Você é um evangélico. Você é um discípulo. Que agora eu sou da igreja, as coisas melhoram para mim. Não, você é de Cristo. E é gostoso você ver a fome do neófito novo na fé. Porque é igual corrigir um filho que está aprendendo a falar. Não é? Ah, é assim que fala, é assim que fala. E, incrível que pareça, tem muitas pessoas que estão há tantos anos na igreja e não sabem o que é ser de Cristo, mas sabem o que é ser da igreja, que é fazer parte da igreja. Faz parte da Batista Manancial. Sou membro lá. É o máximo que a pessoa consegue dizer. É o máximo que a pessoa consegue externar. A sua prioridade é Cristo. Sendo Cristo sua prioridade,
Quando eu e você estamos juntos, nós nos tornamos igreja. Mas quando você sai para fora sozinho, você é templo do Espírito Santo e não igreja. Você é templo cheio do Espírito Santo, mas quando eu e você nos reunimos, nos tornamos igreja. Então os novos na fé, eu dou um recado para vocês, um alô para vocês. Não tomem para vocês a carapuça dos velhos da fé. Porque profeta velho mata profeta novo. Eu vou pregar sobre isso um dia. Tem muitos crentes velhos, no dia que os nossos irmãos aqui são assim, misericórdia. Não, eu conheço as ovelhas que eu pastoreio, pelo menos acho que conheço. Mas por aí, tem um monte de crente velho por aí. Que acha que as coisas têm que ser feitas daquele jeito porque sempre foi feito daquele jeito. Não, as coisas têm que ser feitas da forma que a Bíblia diz que deve ser. Então leve com vocês, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, que eu devo fazer. Não tomem para vocês vícios de crentes velhos. Pessoas que vieram de outras igrejas, de outras denominações, ou pessoas de outras denominações que vocês vão cruzar por aí, que vai dizer, não, aqui com nós, aqui é assim, aqui é assim mesmo. Não aceitem. Cresçam no Evangelho, cresçam no interesse da palavra, cresçam. Hoje uma das irmãs está dizendo para mim, é a Keila que estava falando, faz assim, Keila. Olha, pastor, eu e meu marido estamos estudando em casa, a gente estuda a Bíblia em casa, a gente tem orado em casa, a gente tem aprendido lá, não está? Olha, testemunha, está vendo? Aí, glória a Deus. Não vai como os crentes velhos não, tem crente velho, que pega a Bíblia, tem crente velho, que um dia ligaram para um pastor aí, é uma história. Conhece essa? Vou contar rapidinho. A mulher foi na casa do pastor, não, chamou o pastor para jantar, falou, pastor, vem jantar em casa. Falou, vou. E ela foi jantar na casa dela, na casa do pastor. Na hora de ir embora, a mulher sentiu falta, que estava faltando na mesa um dos talheres de prata. Ela falou para o marido, amor, o pastor roubou a gente. O pastor roubou a gente. Um garfo, uma faca de prata, uma faca lisa, faca. E ela ficou 1 ano com aquilo no coração, que o pastor tinha roubado a faca de prata dela. 1 ano depois, ela convidou o pastor de novo para ir na casa dela, jantar. O pastor foi. Ela falou, pastor, eu demorei tanto, mas eu queria falar para o senhor o seguinte. A última vez que o senhor veio aqui jantar na minha casa, o senhor roubou uma faca de prata minha? Não, filha. Não. Eita, como é que você pode pensar isso do seu pastor? Não, é que faz 1 ano que eu estou tentando procurar essa faca, não acho, e o último que teve aqui foi o senhor, e eu senti falta bem no dia que o senhor saiu. Eu falei, não, filho, eu coloquei dentro da sua Bíblia, eu queria ver se você, de fato, lia a Bíblia. Que adianta aquele monte de Bíblia na sua casa, você não lê nenhuma. Tem gente que instala 50 Bíblias no aplicativo do celular, você faz só Bíblia, você fala, o que é? Ô louco, bicho, igual o Faustão fala. Esse é bravo de Bíblia. Não lê nenhuma. Vocês perceberam que eu não fico insistindo para as pessoas fazerem aquilo que eu coloco para a igreja? Por exemplo, leitura da Bíblia 1 ano. Que dia que eu vim aqui e falei, levanta a mão quem está fazendo. Eu chamo para fazer jejum. Levanta a mão quem está fazendo jejum. Vem aqui na frente, quem está me acompanhando. Você não vai ver essas coisas de mim não, filho. E quem não fez, está em rebeldia porque não me acompanha. E que tem de pastor assim? Vou chamar só aqueles que fizeram comigo. Aqueles que leram a Bíblia comigo. Aquele que está comigo, vem aqui do lado de cá. Quem não está, está em maldição. Para. Você tem a sua responsabilidade com Deus e vai dar conta a Ele. Cada um será julgado segundo as suas. Não vem acreditar na minha conta, não. Eu não aprendi a Bíblia porque meu pastor não me ensinou. E a terceira, para a gente encerrar, é aqueles que possuem noção do tempo errado. Então, o primeiro é os que possuem motivação errada. O segundo é o que possui as prioridades erradas.
E o terceiro é o que possui noção de tempo errado. Coloca aí, versículo 61. Ainda outro disse. Agora é outro. A Bíblia não fez nem questão, Vitor, de dizer quem é. Porque não. São, tipo, passou, né? Terceiro já. O outro disse: vou seguir-te. Ó mão, hein? Firmão. Eu vou seguir o Senhor. Eu vou. Mas deixa eu primeiro voltar e despedir-me da minha família. O tempo desse sujeito está errado e se resume em algum aspecto. Primeiro, eu vou te seguir, Jesus, mas agora não. Eu tenho que resolver umas coisas ali. Sou muito novo, eu sou muito jovem ainda. Preciso curtir um pouco, pegar as minas. As minas. É Minas que fala? Eu já nem sei mais. Eu estou ficando velho. Os crush, é crush. Mina é velho. Ixi, já está velho. Eu tenho minhas crush. Segundo, Jesus, em outro momento eu acho tempo para fazer aquilo que o Senhor pediu para que eu possa fazer. Em outro momento. Terceiro, eu estou indeciso. Quando eu devo fazer aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse? Ainda estou pensando. Estou meditando ainda. Eu lembro que eu fui visitar o Mateus com a Fernanda, faz assim. Aí visitar eles, tá? Vou batizar os 6. Quem sabe um dia eu falei, não, vou batizar os 6 dois. Vocês vão seguir Jesus. Vocês precisam decidir seguir Jesus. Parar com esse negócio, lembra? Mas levaram uma chibatada. Que chove no molho? É porque eu vou. Decidiram. Vamos servir Jesus. Vamos seguir Jesus. E hoje eles dizem com uma alegria: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós vamos fazer uma visita essa semana com uma jovem. Ela não está aqui não. Eu disse para ela assim: você só vai andar sozinha se você quiser andar sozinha. E se você quiser andar sozinha, o problema não é meu. E nem da igreja que eu pastorei. O problema é seu. Porque não existe possibilidade alguma de alguém andar sozinho estando ligado no corpo. Um dia desse eu acordei, olha que interessante. Ai, gente, que coisa louca. Eu acordei e estava minha perna sozinha num canto e falou: a partir de hoje eu vou andar sozinho. Eu falei: volta aqui, perna. O que agora? Eu sou um Lego agora? Desencaixa, encaixa? Não existe possibilidade alguma de você fazer parte do corpo e querer andar sozinho. Você não consegue. Como é que faz? Apodrece. Se arrancar o dedo da mão daqui e falar: vai dedo, se vira, ele vai apodrecer. Quem quer andar sozinho é porque ainda não experimentou da alegria de estar no corpo. Aleluia. Que gostoso. Eu tenho visto o meu irmão que voltou ao primeiro amor. Nossa, mas que luta que esse menino deu para mim. Meu pai. Esse menino me deu tanta luta, mas tanta luta. No âmbito espiritual, guerras assim, ó. Ele falava com ele, a mesma coisa que eu falava aquela porta ali. E eu comecei a orar. Eu orei. Falei: Espírito Santo, fala com ele. Espírito Santo, muda ele. Espírito Santo, minha mãe, a esposa dele não consegue fazer nada. Só o Senhor faz. E de repente, do nada, sem ninguém esperar, o Espírito Santo reavivou a obra no coração dele.
A alma chama, se eu der o microfone para ele falar aqui, ele fica até 4 da manhã falando isso aqui. E fala. Tá doidinho para pregar. Ele vai pregar, um dia ele vai pregar. Tem coisa que só o Espírito faz, irmão. Tenho orado pela minha irmã, faz assim, cadê minha irmã que estava aí? Foi embora? Ah, lá no fundo lá. Aquela morena bonita ali. Durante muito tempo da vida dela, aqui em Araxá, ela foi impedida de vir à igreja. Eu falo, Deus, e aí? Ou o Senhor muda, ou o Senhor tira. E Deus tirou. Está aí. Escolha errada, decisão errada, sofreu, pagou um preço caro. Está aí, meus irmãos, servindo ao Senhor. Posso dizer, a minha família inteira serve ao Senhor. Aleluia. E é muito interessante, um dia minha mãe foi falar comigo, não sei o que eu falei para ela, falou assim, ó, eu sou sua ovelha, dá para você me explicar? Eu falei, é verdade, mãe, vou explicar. Você sabe o que é ter uma mãe que te trata como pastor dela? Eu sei. Eu sei. E é muito interessante, se você vai conversar com o meu irmão, ele vai falar assim, o nosso pastor. Aí você pergunta, isso foi num estralo de dedo? Demorou tempo. O Espírito de Deus foi trabalhando na família. E muita coisa Deus está fazendo na família da minha esposa. Coisas inimagináveis Deus está fazendo, por causa da oração. Mas voltando aqui para o texto, Jesus vai responder esse sujeito. Ah, você quer seguir, você quer ir lá e despedir de sua família primeiro? Certo. Sei. Deixa eu dizer uma coisa para você, versículo 62. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já respondi você, certo? Que as suas motivações estavam erradas. Eu já respondi. Jesus fez isso, não está na Bíblia, mas ele fez. Eu estava lá e vi. Desse jeito. Eu já respondi você, que suas motivações estavam erradas. Você, que as suas prioridades estavam erradas. E você, que não tem noção nenhuma de tempo. Coloca aí. Ninguém que põe a mão no arado é apto, está pronto para o... Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Escuta, eu estou na sua frente, você tem que seguir-me agora. O tempo é agora, não é daqui 2 minutos ou 10 minutos, é agora, é já. Se a gente cruzar com a tua família, você não vai despedir da sua família, você vai fazer o que eu fiz com você. Vem e segue-me. Vem comigo. Deixa eu resolver umas coisas lá em casa primeiro, depois eu volto. Vocês perceberam que todos os três, estavam, as suas prioridades, motivações parecidíssimas. E Jesus deu uma lapada, deu uma chibatada nos três. No reino de Deus não há espaço para distração. No reino de Deus não há espaço para saudosismo. No reino de Deus, o seu chamado é prioridade. Lealdade dividida é adoração dividida. Deus não divide sua glória, sua adoração com ninguém. Ele quer 100%. Ele quer tudo para Ele. Ele quer que você seja dele, seu filho seja dele, seu marido seja dele, a sua casa seja dele. Tudo que você tem seja dele, tudo que você faz é para Ele, por Ele. São todas as coisas. Você pode dar um amém, aplaudir o Senhor?
E aí, o Espírito fala. O Espírito diz. Só tem um detalhe. O Espírito diz para aqueles que têm ouvido. E aqueles que têm ouvido, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça. Há uma convocação ao arrependimento. Há uma convocação para a entrega genuína. Eu olho para algumas pessoas, eu olho para alguns jovens aqui. Só os jovens, se coloca de pé, por favor. Só os jovens. Obrigado, Org. Aí. Tá vendo? Olha aí. E ainda tem velho sentado aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora sim entenderam aí. Tá vendo? Então, só os jovens. Os velhos que estão quase um pé na cova, outro fora, não precisa. Só os jovens. Ah, agora entenderam. Ah, aplauda o Senhor Jesus. Olha para o dia, para Jesus. Olha para você. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha o tanto que ela tem de força, de vigor, de energia ainda. Ofereça isso para o reino. Ofereça isso para Jesus. Primeiro, sirva a Jesus pela motivação certa. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Sirva Jesus por aquilo que Ele é. Se Ele abrir a porta de emprego, amém, vou servir Jesus. Se Ele não abrir, eu vou continuar servindo. Se Ele me der um esposo, uma esposa, me der um filho, me der uma filha, amém. Se Ele não der, eu vou continuar servindo. Se Ele curar minha perna, minha barriga, meu estômago, sei lá, se Ele fizer algum milagre em mim, amém. Mas se não fizer, eu vou continuar servindo. Se Ele não abrir a porta amanhã para você cobrir aquele cheque, pagar aquele boleto, amém. Não pagou, vai se lascou todo, vai ter que ir lá dividir, parcelar, negociar, vai ter que dar os seus pulos. Mas isso não pode impedir de você servir ao Senhor. Se Ele te der recurso amanhã, amém, você vai continuar servindo ao Senhor. Então, primeiro, não sirva ao Senhor pelas motivações erradas. Sirva ao Senhor pela motivação certa. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Esse é o primeiro. Segundo, as suas prioridades precisam ser refeitas, revistas. Tem gente aqui que não abre mão de fazer um curso, de ir para uma academia, de trabalhar, porque isso é prioridade. Amém? Amém. Agora Jesus tem que estar acima dessas prioridades. Jesus tem que estar acima. Lá na academia Ele é prioridade, lá no trabalho Ele é prioridade, em casa com os filhos é prioridade, final de semana Ele é prioridade. Ele é prioridade para você em tudo na sua vida. Não confunda as prioridades. Jesus é em primeiro lugar. Aleluia. E terceiro, não é tempo para ficar brincando de crente. Não é tempo para ficar brincando de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E te digo mais, vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. Não é tempo de brincar. É tempo de prosseguir. É tempo de avançar.